pensamos o ensino bíblico, quando nós pensamos, meus amados irmãos, a obra do Senhor Jesus, a importância do Senhor Jesus, e Ele é o Senhor da igreja, nós precisamos ter e desenvolver as nossas habilidades e as nossas competências. Eu falo aqui também como professor, pela misericórdia do Senhor. Como quem trabalha na obra do Senhor, e isso coaduna muito, e a temática que nós vamos trabalhar é de sucesso ministerial. Quando nós pensamos, irmãos, quando nós pensamos em ter sucesso ministerial, e eu creio que todo mundo quer ter sucesso como pai, quem é que não quer ter um filho abençoado, uma filha abençoada, honrado? E Satanás muitas vezes tem atuado na família. Aqui está a nossa superintendência, e eu vou pedir mais uma vez que os encarregados que chegaram depois que os irmãos subiram, que subam para cá. É na página 41, não é na 52, né, irmãos? Estão me ajudando aqui, eu achei que era na 52, mas é na 41. Aptidão para ensinar como um requisito ao santo ministério. Página 41. Obrigado, irmão Salvador. Nós, como pais, queremos ter sucesso. O nosso casamento quer ter sucesso. Se você... Quem é dos irmãos aqui que nasceu para fracassar? Você acha que você nasceu para fracassar? O obreiro encarregado da congregação, nós queremos crescimento. Eu pensei que vocês iam pular de alegria nesta manhã. Crescimento. E nós trabalhamos com esses 3 grandes objetivos: crescimento, avivamento, santificação. Totalmente dentro daquilo que a palavra de Deus espera e deseja para a nossa vida ministerial, para a nossa vida, e não só ministerial, mas para a nossa vida pessoal, irmãos. E agora, quando nós olhamos a palavra de Deus, o momento em que nós recebemos a chamada divina, você tem consciência que você já recebeu a chamada divina ou não? Ou você ainda está esperando um anjo descer do céu e vir aí se apresentar para você? Onde é que você recebeu a chamada divina? E quando você recebeu a chamada divina? No dia que você foi salvo. Você lembra o dia que você foi salvo? Marque esse dia como o dia que você recebeu a chamada divina. Porque Jesus disse, Ele estava dizendo, quando Ele nos salva, Ele está nos escolhendo para nós produzirmos frutos. Quem estava aqui nas quartas-feiras que eu ensinei, lá em João 15? Eu sou a videira verdadeira, você é o ramo, e todo ramo que está ligado na videira produz fruto. O trabalho na escola bíblica dominical é produzindo fruto. O momento em que você recebe a chamada divina, você já se torna um obreiro, porque você é chamado. Eu tenho dito aqui, irmãos, que quando nós recebemos a chamada divina, o Senhor já nos envia. Deus está enviando esta igreja, Deus tem preparado essa igreja, esses obreiros para estarem lá na sua congregação, lá no seu lugar que Deus colocou, para que você faça a obra do Senhor. Agora nós precisamos trabalhar na obra do Senhor com empenho. E quando nós tratamos do ensino bíblico, nós vamos transmitir à igreja do Senhor Jesus. Você é responsável de transmitir o quê? Os ensinos bíblicos. O que está aqui na palavra de Deus. E aqui é o que vai fazer o cristão olhar para Jesus. E quando nós transmitimos esses ensinos bíblicos, os valores que são contidos, por isso,
o ministério do ensino da palavra de Deus, ele é importante, ele deve ter prioridade. Você que é professor da escola bíblica dominical infantil, da escola bíblica infantil, você deve ter isso como prioridade. A sua classe de adolescentes é prioridade, a sua classe de jovens é prioridade. Agora é mais prioridade ainda você ser um leitor da Bíblia, um estudante da Bíblia, alguém que queira viver o que a palavra de Deus nos ensina. Aleluia! Para que você possa agora, na vida pessoal, na sua vida pessoal, irmãos, na sua vida pessoal, olhem para mim, você é a Bíblia que o mundo lê. Você é a Bíblia que o teu filho lê. Você é a Bíblia que a tua esposa lê. Aleluia! Você é a Bíblia que os teus cunhados, concunhados, amigos, vizinhos, colegas de trabalho leem. Para você atrair eles para este livro. Porque tem gente que diz, não olha para mim não. Pastor não olha para mim não, e a igreja não olha para mim não. Isso aí já ficou no passado, isso aí é antibíblico. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo Jesus. Aleluia. Agora, meus amados irmãos, o ministério bíblico, ele é tão importante que o Senhor Jesus manda a gente exercer ele. A Bíblia manda, e se a Bíblia manda é ordem. Você entende? A chamada, Jesus disse que era para nós fazermos discípulos, para nós pregar o Evangelho, para nós ensinar. Bem-vindo, irmão Robson. Deus te abençoe. Não sei se tem mais alguém da Leste que te acompanha. Não sei se tem mais algum irmão. Sejam bem-vindos. Deus abençoe. A Bíblia manda, sede para que nós venhamos exercer, ide por todo mundo, preguem o Evangelho. Tem gente que acha que o espaço da pregação é só o púlpito. Eu disse aqui ontem que o maior avivamento que moveu a história do nosso tempo foi na Rua Azusa, em cima de uma caixa de banana. E por um moço que ninguém dava muito valor para ele, William Seymour. No Brasil, e nós estamos rumando ao centenário. Nós estamos rumando ao centenário. A Assembleia de Deus aqui no Rio Grande do Sul está rumando ao centenário, e com muita honra, nós estamos coordenando a comissão do centenário da nossa convenção, e nós vamos ver essa comissão, e nós vamos ver a nossa igreja no Brasil, a nossa igreja no Rio Grande do Sul, sendo uma igreja que obedece à ordem que Jesus mandou. Ontem eu mencionei aqui o que Deus mandou Moisés fazer, ensinar a lei ao povo, estimular o povo a fazer o mesmo nos seus lares. Olha o que diz lá em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 5, olha o que está escrito, eu vos tenho ensinado os estatutos, os juízos, e Moisés disse para o povo, eu tenho ensinado, como me mandou o Senhor meu Deus. Professores e professoras, obreiros, vocês têm ensinado como o Senhor mandou? Eu vou me esforçar aqui. Eu vou me esforçar aqui em Alvorada, para ensinar como o Senhor tem me mandado. Pastor Valdemar ensinou aqui, e continua ensinando. Esses dias eu defendi na convenção, porque alguns querem dizer que os jubilados estão inativos. Eu disse, não tem inativo, e eu disse que o senhor não é inativo. Nós só terminamos o nosso ministério quando o Senhor nos chama. E nós fazemos como o Senhor chamou. Irmãos, o chamado teu, o chamado obreiro, chamado teu como presbítero, como evangelista é cargo. O chamado é de salvo, como o Senhor ordenou. É isso que nós temos que fazer. A aptidão é como Deus nos ordena.
Nós somos muito místicos, nós esperamos que haja uma manifestação mística, que venha uma revelação, um sonho para daí então, e aí a gente tira o valor da chamada de Deus, da ordem que Deus dá aqui na sua palavra, para a gente puxar para uma coisa da minha experiência. Em nome de Jesus, irmãos, a tua experiência não é maior do que a ordem de Deus. É bom ter a experiência. Eu não sou contra a experiência. Eu tenho sonhos. E eu sei que Deus fala comigo com sonhos. Os irmãos profetizam e pode profetizar. A igreja precisa de dons. Mas a maior profecia está aqui. E Moisés disse: eu vou ensinar os estatutos e os juízos, como o Senhor me mandou, para que assim façais. E olha o que diz o resto do versículo 5 de Deuteronômio capítulo 4, no meio da terra que passais a possuir. Quem é que é da Salomé aqui? Quem é que é da Salomé? Quem é que é da Tijuca aí? Nós estamos em Alvorada, eu não vou citar as 33 congregações aqui nossas. Mas vocês estão na terra que Deus mandou vocês possuírem. Eu tenho dito que vocês, obreiros aqui, não são obreiros. Eu não sou obreiro só dessas 4 paredes, eu sou obreiro dessa cidade. E quando eu ando nas ruas dessa cidade, eu digo: Senhor, é a terra que Tu nos deu, é a cidade que Tu nos deu. Salva essa cidade, Jesus. Salva essa cidade, Jesus. Oh, aleluia. Olha o que diz Deuteronômio 4:10. Aleluia. Não te esqueças do dia em que o Senhor me disse: reúne este povo. Por isso que eu chamo vocês aqui. Não pense que isso aqui é castigo, seminário, culto, oração. Não é castigo. É obedecendo isso aqui que está na Bíblia. Está na tua Bíblia isso aqui? Está na tua Bíblia aí? Você que está acompanhando pela apostila ou pelo material, está aí? Sublinha aí, você está com a caneta na mão aí? Obreiro e membro da igreja tem que andar com caneta. Os jovens já andam mais com o celular. Aí eles já vão fotografando, eu não sei mexer em tudo que tem à disposição, já dá para a gente riscar, dá para a gente sublinhar, dá para a gente fazer até emoji. Mas você está aí, reúne este povo. Reúne este povo. Reúne esses obreiros. Reúne esses superintendentes. Reúne as famílias. Reúne os casais. Reúne as crianças. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, reúne para quê? Vocês estão vendo o que a palavra de Deus continua dizendo? Eu vos farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que na terra viverem. Irmãos amados, irmãos queridos, irmãos e irmãs, quando você se reúne na igreja, quando você se reúne no seu culto doméstico, isso tem sido uma falta. E você, pai, você é responsável por isso, você é o sacerdote da tua casa. Se você falha nisso, não adianta você vir para o púlpito. Não adianta você querer pregar para multidões e você perder teu filho, perder tua filha. Eu sei que chega um momento que eles crescem e fazem as suas decisões. Mas quando a minha Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho. O problema é que não anda com ele no caminho. O problema é que você não consegue andar com ele no caminho. Você só mostra o caminho, você não vive o caminho. E eu quero nesta manhã, em nome de Jesus, para que você ouça as palavras, a fim de que aprendam a viver no caminho. Aprendam a temer todos os dias. Irmãos, nós precisamos de uma igreja sólida, crentes sólidos na fé. Quando a tempestade está lá em Buenos Aires, tem gente que já está desviando aqui. Quando a enfermidade, aí ele fica apontando: é Deus, por que comigo Deus, por que comigo Deus? Como coisa que Deus tem que te dar explicação. Se coloca na presença de Deus, te humilha na presença de Deus, e o vale e o deserto vai ser parte da aprendizagem de Deus.
O céu não é aqui, meu irmão. O céu não é aqui, minha irmã. No mundo tereis aflições, mas aprenda a temer todos os dias que você vive na terra, e ensina isso para os teus filhos. Aleluia. Eu vou pular alguns outros textos que nós temos aqui, porque a importância do ministério, lá no Novo Testamento, irmãos, no Novo Testamento, o ministério de Jesus às multidões, era a princípio um ministério de ensino. Nessa matéria eu descrevo muito o que é ensinar, pregar. Quando Jesus reúne os seus discípulos, quando Jesus escolhe, Ele escolhe os seus discípulos. Se você olhar a escolha que Jesus faz de cada um, oh, aleluia. Quando Jesus chama André, quando Jesus chama Pedro, quando Jesus chama Mateus, quando Jesus está chamando os seus discípulos, Ele está chamando os seus discípulos para um trabalho de ensino, para eles aprenderem. Por isso que eles se tornam o quê? Discípulo. Ele vai seguir o seu mestre, ele vai andar. Eu gosto muito daquele hino, quero andar nas pisadas do mestre. Oh, aleluia. Jesus, em Mateus capítulo 4, versículo de número 23, ele está destacando exatamente o tempo que ele está vivendo. Ele está ensinando nas sinagogas, ele está andando na Galileia, porque tem gente que pensa que Jesus, irmãos, o ministério, a encarnação, o fato histórico de Jesus é onde nós confiamos a nossa fé. Ele é a revelação de Deus. E quando Jesus está dizendo, eu estou andando pela Galileia, eu estou andando pela Judéia, eu estou pregando o evangelho. Que evangelho é essa? Do reino. E o que é o evangelho do reino? Agora, essa semana aí, a televisão não para de falar que a rainha morreu e o Charles se tornou rei. Olha o cerimonial todo. E eu admiro a Inglaterra, irmãos. Aliás, eu já disse para o irmão Luiz Carlos que nós temos que cantar aqui aquele hino, que é a música do hino da inglesa. O autor da harpa, se não me engano, é o 187. Vem tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis. Olha o cerimonial. Olha a grandeza. Olha a indumentária. Eu estava vendo tudo que gira, a beleza, a organização, para um homem que vai sentar, para uma senhora que sentou no trono 70 e poucos anos, para um homem que agora vai, um pobre, espiritualmente pobre. O Charles é um pobre. E todos os súditos da rainha, todos os súditos agora do rei Charles III, fazem tudo. E a gente que tem um evangelho, uma boa nova do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que Jesus estava pregando? Pregar aqui no sentido de proclamar, de anunciar. Que reino é esse? Que mensagem é essa? Que salvação é esta? Que poder é este? É de um rei que deixou a sua glória. Ele deixou a sua glória. Ele não se usurpou ser igual a Deus. Ele tomou forma de servo. Ele se humilhou. E ele foi à morte de cruz, para que você hoje tivesse ele como Senhor da sua vida. Por isso o evangelho do reino, ele prega o evangelho do reino, ele cura, ele faz milagres. Qual foi a última vez que você orou por um enfermo e ele foi curado? Mas eu não sou presbítero, pastor. No início da Assembleia de Deus, meu pai não era presbítero, meu pai não era, porque o meu pai custou muito para ser batizado com o Espírito Santo, mas meu pai ia lá, orava. Eu lembro que os vizinhos ficavam endemoniados, as pessoas ficavam endemoniadas, e o pai dizia, vamos lá meu filho, vamos lá, temos que expulsar um demônio ali na casa e tal. E eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade, e eu saía atrás do meu pai, meio com medo, assim, meio...
E o meu pai chegava lá e começava a orar naquela casa. E começava a orar. A minha mãe sempre foi uma mulher de oração. Aleluia. Aleluia. Nós fazíamos o nosso culto doméstico com a luzinha da vela ou com o lampiãozinho a querosene, mas nunca faltou culto doméstico na nossa casa. E quando o pai entrava naquela casa, os demônios saíam. Acontecia curas. Aleluia. Meu pai não tinha a terceira série completa, eu guardo comigo. É uma herança que eu tenho, os sermõezinhos do meu pai escritos. Eu tenho lá o sermonáriozinho, as minhas irmãs, eu pedi, eu quero guardar isso comigo. Oh, aleluia. Qual foi o último dia que você entrou na casa do seu vizinho, da sua vizinha, e você orou e Jesus curou? Shibagai. Com essas redes sociais infernais, aí é mais fácil você falar mal. Eu vou falar mal do presbítero. Olha lá, fofoca. Em nome de Jesus, Jesus não se ocupou com outra coisa. Ele, no seu ministério, ele pregou o evangelho do reino, ele curou toda sorte de enfermidades e ele ensinou. Aleluia. A ordem que ele deu de Mateus 28. E aí, meus amados irmãos, na essência do apóstolo Paulo, na essência da doutrina do apóstolo Paulo, na essência paulina, nós vamos reencontrar as recomendações sobre a constituição do ministério de ensino na vida da igreja. O apóstolo Paulo, eu digo que Jesus, ele trouxe. Eu sempre digo isso nas minhas ministrações, nas escolas bíblicas. Jesus, ele fez as colunas. Essa igreja aqui, ela tem uma base, ela tem um fundamento. Ela tem umas colunas que sustentam esta obra. Mas imagina se as colunas, e aqui tem muitos irmãos da área que são mestres aqui na construção civil. Imagina se essa igreja só ficasse nas colunas. As colunas sustentam. Mas o apóstolo Paulo, a essência doutrinária, fez as paredes. As paredes protegem. Nós temos o fundamento do evangelho. Não temos as bases? Temos ou não temos para você ensinar? E por que você fica contando história de carochinha na hora da aula de escola bíblica? E não prepara a palavra de Deus para ministrar? Nas terças-feiras na igreja. Não terceirizem, obreiros. Deus chamou vocês abrirem a Bíblia para o povo. Ah, mas eu não tenho a habilidade que o pastor tem. Ora que Deus te dá. Ora. Nós estamos aqui para falar de aptidão. Ora que Deus dá. Busca. Se esforça. Dorme um pouco menos e ora um pouco mais. Aleluia. Aleluia. É claro que o apóstolo Paulo menciona lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, que Deus estabeleceu os apóstolos, os profetas, os mestres. A Bíblia diz que Ele concedeu em Efésios, uns para apóstolos, outros para profetas. Eu não tenho tempo, mas se você estiver fazendo o curso básico em teologia, você vai ver lá, num dos nossos livros, especificamente esses dons ministeriais, os evangelistas. Onde é que estão os evangelistas? Quantos evangelistas tem aqui? Quero ver, levanta a mão. Na hora de consagrar, mata a mãe. Mas depois, não prega uma mensagem evangelística. Não faz um culto ao ar livre. Evangelista para fazer uma cadeia. Irmãos, me perdoem. Parece uma ascensão militar somente. Aí eu quero ser diácono. Não, daí ele foi consagrado a diácono. A gente às vezes precisa, cadê os diáconos da igreja? Quem é que vai ajudar aqui, fazer o trabalho bíblico que os diáconos têm que fazer? Às vezes é as irmãs diaconisas que estão aí, ficam 4 horas em pé ali na porta. E cadê os diáconos? Eles querem estar no púlpito, sentadinho.
Dá uma olhadinha o que a Bíblia manda para cada dom ministerial. Mas em todos os ministérios, e olha o que o apóstolo Paulo diz ali, em todos os ministérios, foi dado por Deus aos homens com um propósito do quê? Do quê? Do quê? Mais uma vez, do quê? De quem? Para quê? Vamos respondendo aí. Para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem. Que nível é? Ao pleno conhecimento do Filho de Deus. A estatura de varão perfeito. A plenitude de Cristo. Irmãos, o desafio nosso é grande. Eu fico impactado com as Olimpíadas. Às vezes um atleta se prepara a vida inteira para em 5 segundos ele conquistar uma coroa, para conquistar uma vitória. Nós devíamos nos preparar, porque nós não vamos ter em 5 segundos uma vitória. Nós temos uma vitória eterna. Oh, igreja, a nossa vitória não é de 5 segundos. A nossa vitória não é de um prazer apenas, foi uma bênção, mas o que é bênção? O aperfeiçoamento dos santos. Não, irmão, tu vai construindo, eu edificarei a minha igreja, o Senhor quer edificar a sua igreja, o Senhor está construindo, a sua igreja constrói na vida da criança que está lá, e olhe para aquela criança e diz, Deus, eu quero que ele seja amanhã o substituto do nosso pastor presidente, eu quero que ele seja amanhã o substituto do nosso prefeito, eu quero que ele seja amanhã o substituto do nosso vereador, eu quero que amanhã ele seja o substituto do doutor André Mendonça lá no Supremo Tribunal Federal. Não carregue, irmãos, o complexo da inferioridade. Aleluia. Exercendo o ministério do ensino, meu querido irmão, se dissemina o conhecimento da palavra de Deus e fundamenta os discípulos no servir fielmente a Deus, numa vida de fé e de prática da vida cristã. Sublinha isso aí, se tu está acompanhando a apostila. Ou seja, o fundamento dos discípulos de Jesus. E eu vou repetir, vocês vão cansar de me ouvir repetir isso. Chega de crente consumidor. Eu queria que o ar-condicionado da igreja tivesse em tal temperatura. Irmãos, sabe o que eu tenho feito com controle de ar-condicionado de igreja? Eu boto aqui do meu lado. Porque ninguém, e os irmãos nas congregações sofrem. E o pior é que nas congregações, eu já cheguei em congregação com o ar-condicionado ligado e a janela aberta. E a gente pagando luz. E pagando luz. E no verão aqui a gente morre pagando luz. Por isso que nós estamos trazendo energia solar para ver se a gente barateia. E glória a Deus, nós estamos vencendo aí. Qualquer dia nós temos energia solar aqui. Mas não adianta ter energia solar e lá na sua congregação você ligar o ar-condicionado. Um gosta do quente, outro gosta do frio. Então eu sou consumidor, tem que estar no meu prazer. Vai para o shopping então. Você tem que ser discípulo de Jesus. Ontem o pastor Elianai falou aqui dos cristãos nas catacumbas. Eu não fui lá em Roma ainda. Minha esposa já foi. 2 vezes, eu acho. Como eu sou pelo duro, eu não consegui ir ainda. Mas aqueles crentes, pastor Elianai, quando nós chegar no céu, nós temos que pedir perdão para eles. Che bagai. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Porque eles não tinham uma cadeirinha mofadinha assim, que você reclama às vezes que tem. Eles tinham o lugarzinho que eles estavam no meio dos sepulcros. E ali eles se reuniam para estudar a palavra de Deus. E no período de Nero incendeia Roma e diz, o culpado são os crentes. Traz eles aqui.
E Nero faz dos cristãos tochas na frente do seu palácio. Nero foi tão terrível na perseguição dos crentes, com todo o respeito e com todo o cuidado. Irmãs, mulheres grávidas, ele arrancava o feto e botava um gato vivo dentro do ventre. E elas não negaram o nome de Jesus. Não negavam o nome de Jesus. Não negavam o nome de Jesus. Ribagai. Nós estamos vivendo o tempo de crente egoísta, que não é fiel, não é discípulo no servir fielmente a Deus, numa vida de fé e de prática. O culto é do meu departamento. Se não for do meu departamento, eu não vou lá no do outro. Isso aqui não é tua. Essa igreja não é tua. Essa igreja é do Senhor Jesus. Eu sei que esses obreiros passam nas congregações às vezes. Aleluia. De gente que não é fiel ao Senhor Jesus, que não crê, que não é discípulo. Mas sabe por quê? Onde é que está a raiz disso? Eles não nasceram de novo, eles não se fundamentaram na palavra. Porque se eles olharem na palavra, se eles olharem o que está escrito aqui, eles mudam. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Os estudiosos do Novo Testamento, meus amados irmãos, eles concordam com os termos pastor, poimém, ancião, presbíteros, bispos, superintendentes, dirigentes da igreja. Eles são termos permutáveis, cada um destacando um aspecto da vocação, um aspecto do chamado de Deus, aleluia. Paulo, quando nós olhamos Timóteo, eu até gostaria de ter tempo para fazer leitura de todo esse texto de Timóteo, da primeira carta, capítulo 3, aleluia, de Paulo a Timóteo aqui, quando ele descreve, uma vez numa reunião de obreiros, alguém disse: pastor, nós precisamos fazer uma lista das qualificações para o ministério, e às vezes a gente que trabalha com estatuto de igreja, com tanta coisa, está lá. Eu disse: a lista está aqui, abre aí, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 ao 13, abre aí, aleluia, as qualificações estão aí. Você está abrindo a Bíblia aí? Então pega a sua Bíblia e abre, por favor. Eu vou ler esse texto, eu não vou conseguir concluir toda a matéria, por causa do tempo, mas está aqui. Convém que o bispo seja, meu Deus do céu, as qualificações morais aqui são tremendas: marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro. Sublinha essa palavra aí que vem agora. O que está escrito aí? O que está escrito aí? De novo, 1, 2, 3. Quando eu falo de aptidão, está aí. Vamos adiante. Não dado ao vinho, não espancador. Eu não acredito que tem marido crente batendo em mulher. Não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado. Não contencioso. Meu Deus do céu, que tem de gente contenciosa. O pastor não olhou para mim hoje. Não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Filho adulterando na cara do pai. Meu pai: queridinho, queridinha. Pecador, te arrepende do teu pecado e vem para Jesus. Não neófito. Tem gente que não seca a água do batismo, já quer ser obreiro.
Nunca veio numa escola bíblica dominical. Nunca frequentou um culto de oração. Dobra o joelho 30 minutos aí para ver se ele fica. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de... Não é só do SPC, né? Para que não caia em afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, olha aqui, os diáconos, sejam o quê? Você está lendo aí, meu irmão? Conferindo aí? Sabe o que é honestidade, né? Sejam honestos, não de língua, pois você vai ver o significado disso. Não dado a muito, não cobiçoso de torpe, guardando o mistério da fé em uma pura, e também estes sejam primeiro provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher e governem bem seus filhos e suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Está na Bíblia? A gente faz isso? Então, se você não faz, rasga essa página da tua Bíblia aí. Eu trabalhei com jovens muito tempo, e eu li alguns textos para eles, e diz, vocês fazem isso, então vamos rasgar, né? A gente não faz. Peça a misericórdia de Deus, e te esforça, meu irmão. Aleluia. Te esforça, minha irmã. Aleluia, aleluia. Todas essas qualificações aqui, são de natureza ética e comportamental. A gente agora vive falando, porque o político é corrupto, porque papapá. Irmãos, a natureza ética do obreiro, a natureza ética da família, a natureza ética, mas, genericamente falando, isso aqui pode ser característica e deve ser característica de todo crente, não precisa ser obreiro para ter isso aqui. Ou você acha que tem que ser obreiro? Eu lamento, irmãos, que nós estamos carentes dessa condição comportamental no nosso meio. Eu tenho irmãos aqui que são empresários, que gostariam de dar emprego para crente, mas não dão por quê? Nós temos irmãos aqui que são líderes de departamento de recursos humanos de grandes empresas, que eu gostaria de dar emprego para crente, e não dão por quê? É verdade ou não é? Tem gente no nosso meio que vem aqui se encostar na igreja e depois sair para ir para as redes sociais. Natureza ética e comportamental, é bíblico. O ensino é para corrigir isso, irmãos. A aptidão para o ensino é para corrigir isto. E o Espírito Santo está aqui nesta manhã falando conosco para nós corrigirmos isso. Agora, o destaque que nós fazemos aqui, claro que todas estas qualificações de natureza ética e comportamental e deveria ser característica de todos os crentes. Não é verdade, irmão Josué? Você é empresário. Quantas vezes você sofre lá? E gostaria de dar um emprego. Eu fui de recursos humanos e às vezes eu selecionava pessoas não crentes. Porque o crente que eu selecionei uma vez roubou na empresa que eu trabalhava. A igreja em Porto Alegre, pastor Pitã, sabe que foi uma agência de empregada doméstica por muitos anos.
E eu participei aqui há alguns anos representando a nossa igreja nos meios de comunicação aqui, na RBS, em programas, no Polêmica do Lauro Quadros. E um dia eu estava no Polêmica do Lauro Quadros falando de um assunto, e aí um médico que estava comigo, foi quando a filha do Pelé deixou de tomar um remédio lá, dizendo que os irmãos tinham dito para ela, a igreja tinha dito para ela não tomar o remédio, e daí ela teve um problema de saúde, e daí chamaram, não, pastor, vem aqui. É verdade que lá na igreja vocês mandam as pessoas não tomarem remédio? Foi igual o problema da vacina agora na pandemia, né? Aí um médico disse assim, eu tenho uma senhora lá na minha casa que faz 40 anos. Ela criou todos os meus filhos e ela tem a chave de todas as coisas da minha casa. E daí ele termina dizendo, e ela é da sua igreja. Irmã querida, que está lá dentro de alguma casa, você é a Bíblia que aquela casa lê. Mas agora eu quero concluindo, dizendo que a única que poderia ser chamada distintamente profissional aqui, e profissional no seguinte sentido, de fazermos bem, ensinarmos bem, pregarmos bem, cantarmos bem, fazer a obra de Deus de uma maneira perfeita, sincera, honesta, dedicada, aleluia, é o que diz respeito ao ensino da palavra de Deus. Aqui você vai ter os seguintes termos quando nós olhamos, apto para ensinar, didáticos, ou seja, ele retém a fiel palavra, e esta palavra é a doutrina. Não confunda costume com doutrina, a boa doutrina gera os bons costumes, mas a doutrina, o ensino, ele é poderoso. Quando Jesus ensinou, os seus ouvintes disseram, ele tem autoridade. Ele tem autoridade. Aleluia. Ele tem autoridade para ensinar. Aleluia. Ele admoestava para quê? E Paulo disse até para convencer os contradizentes. Ou seja, meus amados, e eu quero concluir aqui com uma expressão que eu encontro de Ude. Ele diz, a pregação. Quantos pregadores nós temos aqui? Levanta a mão. Eu pensei que toda a igreja ia levantar a mão. Você é professor de escola dominical, você é pregador. Você é obreiro, você é pregador. Você é discípulo de Jesus, você é pregador. É que nós terceirizamos para os itinerantes. Então, os itinerantes que vêm, fazem uns mequetrefe aqui, né, pastor Elianai? Vem aqui e ainda cobrava um absurdo. Eu estou me esforçando, irmãos, para quem vem aqui e ocupa os nossos púlpitos, seja aqui da matriz ou das congregações, não seja mercenário. Tu liga para ele, não fala com ninguém. Liga para o meu assessor. O assessor diz, quantas mensagens, pastor? Quantas mensagens? 3 mensagens. É R$1.000 cada uma. Aqui nesse púlpito não vai vir esses mercenários. Eu tenho certeza que o pastor Valdemar e o pastor Daniel cuidaram essa igreja. E eu tenho certeza do tempo do irmão Antão e do pastor Eteuvino, eles cuidaram dessa igreja. Eu tenho que continuar cuidando, pastor. Você que ganha o salário mínimo, que é fiel, vai lá e dá o seu dízimo. Não é para essa gente. E eu vou dizer uma coisa para os encarregados, os líderes de departamentos nas congregações, não venha com essas propostinhas, não. Aí, não, é 1.000 por noite, hotel, avião. Aí o irmãozinho se atraca a fazer cantina, ele não se preocupa em cultuar a Deus, ele tem que fazer cantina, corre lá.
cantina, e cantina. E daí é uma disputa de foice no escuro para ver de quem é a cantina. É ou não é? Vocês são encarregados, vocês sofrem disso. Não, agora é o meu departamento, agora é o meu. E tem que vender. E o pecador chega na porta da igreja, em vez dele ser recebido. Você chegou na casa de Deus, nós vamos orar por você. Compra aqui, compra aqui. A minha palavra de graça recebeste. Você é pregador, irmão. Essa igreja não cresceu com itinerante, não. Essa igreja cresceu com você ganhando almas. Com você ensinando a palavra de Deus para os teus filhos. Quando soube que estava grávida, já apresentou: o Senhor é teu, é teu, é teu, é teu, é teu, é teu. Shebagai. Aleluia, aleluia. Então hoje ele diz: a pregação lida com o básico de Cristo, com a obra redentora, e da maneira que é proclamada aos pecadores. Agora eu vou perguntar de novo: você é pregador? Ah, melhorou. É isso que eu quero. É isso. É isso que eu quero nessa igreja. Shebagai. É isso que eu quero de cada membro. Ganha mais um para Jesus. Aleluia. Chegou a hora do almoço lá na empresa. Claro, você vai almoçar. Levou a sua bíbliazinha, o livrinho do discipulado, a revistinha da escola dominical. Amigo, senta aqui, eu tenho algo para te dizer. Eu quero falar do básico de Cristo para a tua vida. Ele morreu por ti. Nós não vibramos mais com isso, irmãos. Não, deixa, quem é que é lá na igreja? Quem é? Não, deixa lá para o irmão Carlinhos, ele é do departamento da evangelização. Deixa o Carlinhos vir aqui. O Carlinhos não vai chegar lá, quem está lá é você. Ah não, vamos deixar para o irmão Antônio lá do Cura Divina. Não, o irmão Antônio não vai chegar lá. Deus colocou você lá naquele dia, naquele momento, naquela hora. Sabe o que dói no meu coração no prédio onde eu moro, irmãos? Quando eu olho no elevador e tem: morreu. Eu disse: Deus, eu não sabia. Eu não falei de Jesus para ele. O Senhor vai pedir conta de mim. Oh, ribagai. O Senhor vai pedir conta de mim. Ele que morava aqui. A minha esposa sabe que nós colocamos folheto nas caixinhas do correio. Esses folhetinhos que eu pego, quase sempre eu estou colocando na caixinha do correio, dos meus vizinhos, porque é um prédio de idosos, e normalmente, e quando eu tenho uma oportunidade para falar, irmãos, eu falo da obra redentora de Cristo. Nesta manhã o Espírito de Deus te trouxe aqui, porque o básico de Cristo você precisa proclamar ao mundo. Obreiros do centenário, igreja do centenário, a obra de Cristo você precisa proclamar. O Jefferson não está aqui, né? Ali no sítio, irmãos, ali no sítio, logo que o irmão Jefferson assumiu ali tem muita criança. Os irmãos que já atenderam o sítio sabem, e as nossas congregações. E ele disse que um dia, um menininho saiu da escola dominical, chegou em casa e disse: os meninos lá da igreja, a igreja fez bullying comigo. Quando foi no outro culto, veio a mãe, os familiares da mãe e mais uma turma, para pegar o obreiro. E eles chegaram na frente da igreja. Talvez tenha alguns irmãos aqui que já enfrentaram isso. E começaram. E o irmão Jefferson buscou. Ele disse: pastor, eu ia apanhar. Porque sabe como é que é o mundo, né, irmãos?
Ele disse, eu pedi sabedoria para Deus. Sabe aquela oração telegrama que você faz? Nem se fala mais em telegrama hoje, é em WhatsApp, né? Eu que estou atrasado. Ele disse, Deus, me dá sabedoria. E aquela mãe irada, porque essa igreja, porque é isso. Aí o irmão Jefferson perguntou para o menininho, foi aqui na igreja? Foi algum obreiro aqui? Não. Foi alguma professora da escola dominical? Não. Quem foi? Ah, tio, foram uns meninos aí. Só que o irmão Jefferson deu o testemunho dele. Senhora, ela é batuqueira. Senhora, eu já fui. Eu já vivi o mundo. Eu já sofri. Eu já fui discriminado. Já fizeram racismo comigo. E ele foi dando testemunho, mas um dia Jesus entrou no meu coração. Aquelas pessoas, aqueles vizinhos que tinham vindo para encarar, começaram a sair um por um. E a mulher ficou. E ele foi falando de Jesus. Foi falando de Jesus. O que Jesus fez na vida dele, ela começou a chorar. E ela disse, eu sou desviada da igreja. Agora o ensino tem crentes como seus ouvintes e destina-se a promover o crescimento espiritual. Em que nível espiritual você está vivendo? Vamos ficando em pé. Que nível espiritual está a tua casa? Qual é o nível espiritual da tua família? Você é um missionário lá. Claro que nós fazemos missão aqui, pastor Elianai. Aqui está o nosso secretário executivo de missões. Esta igreja, desde há muitos anos, nós fazemos missão em Cuba. Nós estamos fazendo um trabalho missionário agora do oeste até o leste do continente africano. No Uruguai, esta igreja aqui construiu, né, pastor Valdemar? Teve um servo de Deus aqui chamado Neri Nogueira. Pioneiro da missão. Não tinha vida por preciosa. Estamos fazendo. Vai vir o nosso congresso de missões aqui em outubro e nós queremos ver essa igreja nos pés de Jesus para nós ganharmos almas. No Peru, hoje nossa missão somente pela fé alcança, mas eu estou preocupado com esta cidade também. Eu estou preocupado, nós temos 210 mil habitantes aqui. E se nós juntarmos todas as igrejas evangélicas de Alvorada, nós não temos 25%. Então nós temos um campo missionário. Para duas coisas. Prega o básico da obra redentora de Jesus. Traz para a escola bíblica. Por isso nosso trabalho com crianças. Vocês entenderam por que nós reunimos aqui as escolas bíblicas? Vocês entenderam agora o que o Espírito Santo tinha colocado no meu coração? Vocês estão entendendo? Tem alguma coisa nova aqui, pastor Valdemar, que Deus tem colocado no meu coração. Os obreiros, os encarregados estão entendendo? A visão que Deus me deu? Vocês estão entendendo porque a Tianice, com a equipe, né, Priscila? E uma equipe, eu não quero, eu sei, lá na tua congregação tem necessidade de professor de criança? Tem? Ou está sobrando lá? Lá na Vila Elza está sobrando, pastor? Está sobrando professor de criança na Vila Elza? Está sobrando professor de criança lá na Estância? Lá na São Lourenço está sobrando, irmão Vanderlei? Lá na Umbu, irmão Claudionei, está sobrando? Mas está sobrando? Se estiver sobrando, envia para outra congregação, que está faltando. Está sobrando
Lá na Americana, irmão Marcelo? Tem? Mas se estiver sobrando, envia. Essa ideia também, esses dias eu disse, uma outra mudança de mentalidade, esse dia eu disse para o Jonathan, quando o irmão Orlando, eu chamei o irmão Orlando para assumir a Cabral, eu disse, Jonathan, eu tenho dito para os obreiros, você não está perdendo lá na Caxambu, não, você está enviando. Nós temos que mudar essa mentalidade. Irmão Jocely, lá na Vida Nova, está sobrando professor de criança lá? Está na medida. Então ora para Deus aumentar, porque lá tem mais criança ainda. Está sobrando professor de adolescente aí nas congregações? Eu não tenho tempo aqui de passar todas. Maquiel, está sobrando professor de adolescente lá na Maringá? Ó, o Maquiel está dizendo com as duas mãos lá, está faltando. Acho que o Joãozinho está trabalhando, mas ele esses dias estava me dizendo, pastor, quando eu cheguei aqui eu separei os adolescentes dos jovens. Está aí o Joãozinho? Cadê o Joãozinho? Ele me disse esses dias, pastor, não vem nem os líderes, alguns nem líderes vieram aqui para escolas bíblicas, nem líder. Está sobrando professor de jovens aí nas escolas bíblicas? Está sobrando professor de adultos? Então, o único pedido de oração na Bíblia, de Jesus. Vocês conhecem o pedido de oração de Jesus? Não é inovação, pastor Elianai. É realidade. Pastor Osmar, nossa diretoria, Jesus disse, orai, para que o Senhor mande trabalhadores para a sua seara. E nesta manhã você veio aqui, dobrou o joelho. Senhor Deus, manda, Senhor. Levanta pregadores e pregadoras da Tua palavra. Levanta ensinadores. Deus, Deus, sabe orar não, irmão? Pode orar, pode orar, pode orar. Eu estou esperando você orar, não é eu que estou orando só. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Manda outro professor para a classe, Senhor. Não deixa ninguém se adonar de classe aqui achando que é dele. Não deixa ninguém se adonar de departamento aqui. Tu é o dono desta igreja, Senhor. Ribagai, chegando a rabagai. Que nós venhamos ter a visão, Senhor. Deus amado, levanta, levanta, levanta uma igreja poderosa nesta cidade, Senhor. Não só nas nossas congregações, aqui está o teu servo, ali da Zona Leste, Senhor, levanta naquelas congregações ali. Levanta homens cheios e mulheres cheios do teu Espírito Santo. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Deus amado, abençoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, dá-nos mais professores da área infantil. Que venham professores serem treinados. Que venham, Senhor, irmãos e irmãs, trabalhar com os adolescentes. Que venham, Senhor, jovens dessa cidade que passaram a noite na perdição, que eles sejam encontrados por Ti. Famílias, repreende a droga nesta cidade, repreende o mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quantos podem dizer amém? Aleluia. Você orou, você crê, então espera que Deus vai avivar.